A criança deve ter a oportunidade de construir seus esquemas lógicos a partir da sua experiência anterior e da troca de experiências com o grupo. Os jogos em grupo propiciam a cooperação mútua e a reciprocidade, além de estimularem a criança a respeitar e considerar pontos de vista diferentes do seu. As atividades motoras da criança estão presentes em seu cotidiano. O movimento, o brinquedo, os jogos tradicionais da cultura popular preenchem de alguma forma determinadas lacunas na rotina da sala de aula. O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo um controle cada vez maior sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo. Engatinham, caminham, manuseiam objetos, correm, saltam, brincam sozinhas ou em grupo, experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e o seu movimento. As crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corporais. O movimento humano é mais do que simples deslocamento do corpo no espaço. Constitui-se em sua linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio do seu teor expressivo. O trabalho com o movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade das crianças, abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para a ampliação da cultura corporal da criança. Os parâmetros curriculares nacional da educação física, entre as práticas da cultura corporal do movimento, destacam o eixo de jogos e brincadeiras. Esse eixo de trabalho se justifica pelo próprio percurso histórico da área no desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas e pré-desportivas. E pela imensa riqueza da nossa cultura popular no que se refere aos jogos, brincadeiras e brinquedos. Ainda que historicamente o universo de jogos e brincadeiras tenha sido tratado como um momento de descompromisso com a aprendizagem, o que se busca atualmente com a sua utilização é justamente o contrário, ou seja, perceber e localizar as possibilidades de ensino e aprendizagem e a sua inclusão no processo educativo de forma sistematizada. A participação em situações de jogo permite e solicita a construção de inúmeros conhecimentos, ou seja, ninguém nasce sabendo. Jogar é preciso aprender. Matos, 2000, acrescenta que conhecer jogos e brincadeiras e refletir sobre os tipos de movimentos que envolvem é condição importante para ajudar as crianças a desenvolver uma motricidade harmoniosa. O gesto carregado de sentido, significado e intenção assumirão então um papel fundamental no processo educativo, articulando em uma mesma proposta uma ação cognitiva, afetiva e motora. Podemos, a partir desta realidade, citar os objetivos pedagógicos advindos dos jogos e das brincadeiras no contexto escolar. Trabalhar a ansiedade, rever os limites, reduzir a descrença na autocapacidade de realização, diminuir a dependência, desenvolver a autonomia. Aprimorar a coordenação motora, desenvolver a organização espacial, melhorar o controle, segmentar, aumentar a atenção e concentração, desenvolver a antecipação e estratégia, ampliar o raciocínio, desenvolvendo acima de tudo a criatividade e o trabalho dos jogos e das brincadeiras. Vocês viram, gente, quanta coisa é possível por meio dos jogos? Para a criança é fundamental. Vocês trabalham jogos com os alunos de vocês? Se sim, deixem nos comentários que tipo de jogos vocês gostam de trabalhar. O educador deve acompanhar o processo de escolha e interferir caso esteja sendo feita de forma inadequada, explicitando os equívocos para a criança que estiver realizando essa função. A interferência do professor presente na própria proposta de atividade com objetivos definidos deve se dar no espaço, no tempo da atividade, na escolha de objetos, na determinação de regras, na distribuição de grupos e, finalmente, na quantidade e qualidade dos movimentos que cada estrutura de jogo ou brincadeira contempla.
O lúdico é um meio de expressão para a criança, o seu meio de expressão fundamental, expressão simbólica de expectativas e desejos, na construção do conhecimento em que a criança perpassa os seus desejos e a condição ao novo para poder agregar outros pensamentos e ideias modificadoras do seu estado de aprendiz. É fundamental o reconhecimento da criação lúdica, pode interferir construtivamente nesse processo. Quanto mais a criança estiver suscetível a aprender brincando, maior será o seu desenvolvimento cognitivo, pois poderá satisfazer ou não suas vontades. Acredita-se que as habilidades cognitivas desempenham um papel muito importante em muitos tipos de atividades cognitivas, incluindo a comunicação oral, a compreensão da leitura, a escrita, a aquisição da linguagem, a percepção, a memória, a solução de problemas, o raciocínio lógico, a cognição social e várias formas de autoinstrução e autocontrole. Toda a estrutura que envolve a aquisição do conhecimento infantil sugere que a criança precisa de um incentivo para poder desenvolver-se, e é através do lúdico que se pode viabilizar essa interligação como instrumento que beneficie simultaneamente as ações do brincar, a construção do conhecimento e as aprendizagens infantis. Os estudos recentes têm mostrado também que as atividades lúdicas são ferramentas indispensáveis no desenvolvimento infantil, porque para a criança não há atividade mais completa do que brincar. Pela brincadeira, ela é introduzida no meio sociocultural do adulto, constituindo-se no modo de assimilação e recriação da realidade. Dessa forma, que o aprendizado é importante ao desenvolvimento intelectual da criança, o lúdico é a peça fundamental para tal, pois as novidades do dia a dia são cada vez mais mutáveis e velozes nas diversificadas maneiras de desvendar as curiosidades das crianças. Toda criança precisa ter um espaço lúdico, onde possa desenvolver suas habilidades e também a sua criatividade. Para que isso ocorra de modo significativo e pleno, é necessário que ela perceba que esse desenvolvimento é realmente importante ao seu crescimento e que os próprios pais se constituem como apoiadores nesse processo. A partir deste estudo, o que foi esclarecido sobre jogos e as brincadeiras, pode-se perceber que eles estão presentes em todas as dimensões da existência do ser humano, e muito especialmente na vida das crianças. Portanto, podemos afirmar que realmente brincar é viver, e as crianças brincam porque esta é uma necessidade básica, assim como a alimentação, a saúde e a educação. É preciso que se diferenciem esses dois aspectos do brincar, o brincar no âmbito da escola e o brincar em outro lugar, pois esta atividade deverá ser bem planejada, sendo utilizado critérios para um bom momento avaliativo adequado, detectando progressos ou falhas no desenvolvimento das crianças.